Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York em pleno inverno. As calçadas estão geladas, as luzes dos arranha-céus cintilam como estrelas perdidas na noite urbana. No centro da cidade, onde carros de luxo passam em alta velocidade e pessoas apressadas, agasalhadas em casacos caros, fica um pequeno restaurante italiano na esquina de uma rua estreita. O lugar é popular, mas despretensioso. Uma atmosfera acolhedora emana das janelas embaçadas. Lá dentro, Emma Carter, uma assistente administrativa de 26 anos, termina sua refeição sozinha em uma mesa perto da janela. Seu rosto, emoldurado pelos cabelos castanhos levemente ondulados, reflete o cansaço de um dia longo e estressante. Ela observa os outros clientes, as conversas animadas, as risadas, e se sente um pouco deslocada. Diferentemente dos outros, ela não se preocupa em pedir os pratos mais caros ou em tentar parecer importante. Seu gesto é simples, ela pede educadamente para levar as sobras. Um pedido humilde, quase insignificante, mas neste mundo onde tudo parece feito para impressionar, ele chama a atenção. A algumas mesas de distância, James Whitman, o carismático e exigente CEO da empresa onde Emma trabalha, observa-a. Seu semblante é severo, seus olhos penetrantes, mas esta noite algo no gesto de Emma desperta sua curiosidade. Não se trata de modéstia comum nem de simples contenção, é uma dignidade silenciosa, uma humanidade rara neste mundo onde tudo é calculado. Quando Emma se levanta segurando seu pequeno saco de papel com as sobras, James sente uma mistura de fascínio e inquietação. Quem é essa jovem que ousa ser ela mesma em um mundo tão superficial? Sem pensar, ele decide segui-la, um instinto que quase nunca se permite. Ele sai do restaurante, envolto em seu casaco escuro, e desaparece na multidão. Emma, alheia ao que a aguarda, caminha decididamente pelas ruas iluminadas a neon. Seu passo é rápido, porém gracioso, sua respiração formando pequenas nuvens no ar gélido. Cada esquina revela os contrastes gritantes de Nova York. Fachadas luxuosas, prédios dilapidados, moradores de rua encolhidos em cobertores. Mesmo assim, Emma parece imperturbável. Seu propósito é claro, seu coração guiado por um instinto mais nobre do que a maioria: usar o que tem para ajudar os menos afortunados. De longe, James vê algo que jamais poderia ter imaginado. Esse simples ato de pedir sobras é a porta de entrada para um mundo que ele desconhecia, um mundo de generosidade silenciosa, coragem cotidiana e uma humanidade que não se mede por lucros ou títulos. Esta noite a vida dele e a de Emma mudará para sempre. Emma Carter saiu do restaurante, ajustando o cachecol de lã em volta do pescoço. O vento frio do inverno batia em suas bochechas, mas ela não diminuiu o passo. Em sua sacola de papel pardo, os restos da refeição tremiam levemente a cada passo. Ela sabia exatamente para onde estava indo. Um pequeno apartamento em um bairro modesto, mas mais importante, um lugar onde suas ações, por mais simples que fossem, fariam a diferença. Alguns metros atrás, James Whitman movia-se cautelosamente, observando cada movimento de Emma. Ele não queria chamar a atenção para si, mas sentia-se irresistivelmente atraído por sua determinação. Algo em seu comportamento quieto, porém resoluto, revelava uma força que poucos possuíam. Emma caminhou pela rua principal e entrou num beco mais escuro, onde os postes de luz piscavam e as sombras dos prédios pareciam mais densas. Seus passos ecoavam no calçamento de pedra, mas ela não tinha medo. Conhecia aquele bairro como a palma da mão. Não era um lugar de luxo, mas era seu lar, era onde suas ações tinham significado. James sentia uma mistura de fascínio e apreensão. Ele nunca havia seguido uma funcionária para fora do escritório, muito menos para um bairro que ele próprio considerava perigoso. E, no entanto, cada passo que Emma dava parecia confirmar algo que ele não podia ignorar. Ela não era como as outras. Emma finalmente chegou a um pequeno prédio com paredes descascadas e uma porta da frente com as marcas do tempo. Ela pegou um pequeno molho de chaves e entrou, desaparecendo nas sombras. James permaneceu do lado de fora por alguns instantes hesitante. Então, impulsionado por uma curiosidade que não conseguia conter, enfiou a mão no bolso e encontrou o celular. Ele sabia que precisava entender. Lá dentro, Emma acendeu um pequeno abajur que iluminava um apartamento modesto, mas aconchegante. A cozinha era simples, porém organizada. Ela colocou as sobras do restaurante sobre a mesa e começou a preparar algo mais do que uma simples refeição. Estava fazendo porções para as crianças famintas da vizinhança, aquelas que ninguém realmente via na correria de Manhattan. James observava pela janela entreaberta e imóvel.
A cena diante dele destruiria suas ideias sobre sucesso, poder e verdadeira grandeza. Aquela jovem, que ele via como uma mera funcionária, era na realidade um exemplo vivo de coragem e generosidade. E naquela noite, ele sabia, nunca mais conseguiria vê-la da mesma maneira. Emma desceu as escadas estreitas do prédio, carregando a sacola de papel cheia de sobras. O calor do apartamento contrastava fortemente com o ar gélido lá fora, mas ela sabia que a verdadeira missão começava além. Saiu para o bairro que carinhosamente chamava de O Esquecido. Ali os prédios eram antigos, as fachadas descascadas, e o concreto rachado testemunhava anos de abandono. Latas de lixo transbordavam, crianças brincavam entre os carros estacionados e alguns moradores de rua se encolhiam sob caixas de papelão. Todas as noites, Emma percorria essas ruas para levar refeições a famílias e crianças que não tinham nada. Para ela, esse gesto não era um sacrifício, mas algo natural. Ela conhecia cada rosto, sabia quem precisava de um cobertor, quem estava com fome, quem só precisava de um sorriso. James Whitman, ainda espreitando nas sombras, seguiu-a à distância. Seu casaco escuro se camuflava na noite, mas sua mente fervilhava. Ele havia testemunhado milhares de sucessos profissionais, assinado contratos enormes e liderado reuniões onde dinheiro e poder pareciam ser os únicos valores. Mas o que ele via agora desafiava tudo o que pensava saber sobre a vida e a verdadeira grandeza. Emma parou em frente a um pequeno grupo de crianças que brincavam na lama. O entusiasmo delas permanecia intacto, apesar do frio e da pobreza. Ela sorriu para elas e abriu a sacola, distribuindo cuidadosamente as porções que havia preparado. Os olhos das crianças brilharam de gratidão, mas Emma desviou o olhar ligeiramente, como que para lembrá-las de que aquilo não era uma encenação, mas um ato silencioso de solidariedade. James sentiu uma emoção que não experimentava há anos, genuína admiração, tingida por uma preocupação quase paternal. Como aquela jovem conseguia suportar um fardo tão pesado sozinha, com um sorriso constante no rosto? E por que ninguém mais percebia isso? Emma, alheia à presença de James, prosseguiu seu caminho. Bateu à porta de um pequeno prédio dilapidado onde morava uma mãe solteira com seus 2 filhos. Colocou as refeições na mesa, trocou algumas palavras afetuosas e saiu, como fazia todas as noites, sem buscar reconhecimento. James ainda seguia, mas, pela primeira vez, sentiu o peso da própria vida, seus escritórios luxuosos, seus carros, seu império. De repente, tudo parecia vazio em comparação com a humanidade simples e corajosa que Emma personificava. Naquela noite, ele compreendeu que o que estava prestes a descobrir não se limitava a um ato de caridade. Ele estava prestes a presenciar uma força capaz de mudar vidas, talvez até mesmo sua própria percepção do mundo. Emma entrou em seu modesto apartamento, sacudindo levemente a neve do casaco. Lá dentro, o ar estava quente e impregnado com o aroma de sopa fumegante e pão fresco. Cada objeto no apartamento parecia ter sido escolhido com esmero, não pelo luxo, mas pela utilidade e conforto. As paredes estavam cobertas de fotografias de crianças sorridentes, algumas pregadas na parede, outras em prateleiras. Cada imagem contava uma história, uma lembrança daqueles que Emma havia ajudado. Ela largou a sacola com as sobras do restaurante e começou a preparar as refeições para as crianças da vizinhança. Era um ritual que seguia há anos. Picava legumes, aquecia o pão e dividia as porções com cuidado. Cada gesto era preciso, quase cerimonial. Ela não trabalhava por reconhecimento ou um título, mas porque sabia que o que fazia tinha um impacto real. Lá fora, James Whitman permanecia escondido nas sombras atrás da janela entreaberta. Ele não podia acreditar no que via. A jovem que ele havia considerado uma simples funcionária de escritório, tímida e reservada, revelava uma força e generosidade incríveis. Ela não buscava aplausos nem agradecimentos, mas cada ação que realizava possuía uma dignidade que o fascinava profundamente. Emma começou a encher caixas com refeições, que colocava em uma pequena sacola para distribuir depois pela vizinhança. Cada caixa continha não só comida, mas também um bilhete de incentivo escrito à mão. Seja corajosa, sorria, você é importante. Para Emma, essas palavras eram tão valiosas quanto as próprias refeições. James sentiu um nó na garganta. Percebeu que acabará de entrar em um mundo que jamais vira ou imaginara. Longe de escritórios luxuosos e reuniões de negócios, ele estava descobrindo o verdadeiro valor da ação humana. Observou Emma entregar uma tigela de sopa a uma criança da vizinhança que batera timidamente à sua porta. Os olhos da criança brilharam, e Emma sorriu gentilmente para ele, sem jamais perder de vista sua missão. Para James foi um momento de revelação. Não era mais mera curiosidade.
Ele compreendeu que aquela jovem personificava o que ele próprio jamais conseguirá alcançar, apesar de todo o seu sucesso. Ele entendeu que a verdadeira grandeza não reside em dinheiro, títulos ou poder, mas na capacidade de tocar e transformar a vida de outras pessoas, muitas vezes silenciosamente. Emma, alheia à presença de James nas sombras, continuou seu trabalho, imperturbável, determinada, radiante. E James sabia que jamais poderia retornar à sua vida anterior sem confrontar essa verdade devastadora. Emma estava colocando a última caixa de comida na mesinha da cozinha quando ouviu um leve ruído atrás dela. Virou-se e viu James Whitman parado na sombra da porta, com o rosto sério, mas intrigado. Ela prendeu a respiração por um instante, como se o tempo tivesse parado. O que você está fazendo aqui?" perguntou ela com a voz trêmula, mas firme, e os olhos arregalados de surpresa. James deu um passo à frente, erguendo as mãos num gesto de paz. "Emma, eu vim ver com meus próprios olhos." Ela estreitou os olhos, desconfiada. "Você me seguiu?" "Sim", admitiu ele simplesmente sem vergonha ou arrogância. "Eu queria entender o que você faz todas as noites." Um silêncio pesado pairou no ar. As crianças da vizinhança, cujo riso às vezes podia ser ouvido pelas janelas abertas, pareciam ter parado de brincar. Emma baixou os olhos por um instante, depois os ergueu novamente com um toque de resignação. "Então agora você sabe de tudo." James assentiu lentamente. "Eu não sabia. Não fazia ideia. Pensei que você fosse apenas um funcionário como qualquer outro. Mas o que você faz é incrível." Emma sentiu uma mistura de raiva e alívio a invadir seu corpo. Raiva porque ele havia invadido sua privacidade. Alívio porque, pela primeira vez, alguém entendia as implicações de suas ações. "Não é para impressionar ninguém", disse ela com a voz suave, mas firme. "É só o que eu tenho que fazer." James deu um passo à frente e sentou-se no pequeno sofá gasto. "Você tem razão. E era exatamente isso que eu queria ver. O que você está fazendo está mudando a vida das pessoas. E eu acho que poderíamos fazer ainda mais juntos." Emma olhou para ele, incerta. "Juntos? Eu não entendo." "Deixe-me explicar", respondeu James. "Eu dirijo uma grande empresa e agora percebo que temos os meios para fazer uma diferença real. Não quero apenas doar dinheiro. Quero que criemos algo que tenha um impacto real e duradouro. Com vocês." Emma sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela jamais imaginara que seu gesto humilde atrairia alguém como ele, alguém com os recursos e a influência para ampliar sua missão. Mas uma parte dela ainda hesitava. Poderia confiar em um homem acostumado a lucros e contratos para compreender a pureza de seu compromisso? James percebeu a hesitação dela e sorriu gentilmente. "Sei que não tenho o direito de lhe pedir isso, mas prometo uma coisa: se você concordar, seu trabalho jamais será desviado para interesses egoístas. Eu só quero ajudar a torná-lo maior." Emma respirou fundo, olhando-o nos olhos. Pela primeira vez, sentiu uma confiança hesitante, mas sincera. "Muito bem. Vamos mostrar a eles o que podemos fazer." Na manhã seguinte, Nova York ainda estava envolta na névoa invernal. Emma já estava acordada, preparando o jantar, quando James bateu suavemente à sua porta. Ele segurava um pequeno caderno, repleto de ideias, planos e propostas. "Olá, Emma", disse ele, com a voz mais suave do que no dia anterior, mas ainda séria. "Eu queria discutir como poderíamos organizar isso da maneira correta." Emma o deixou entrar, olhando para ele com uma desconfiança temperada por uma crescente curiosidade. "Corretamente?" perguntou ela. "Sim", respondeu James, sentando-se à mesa. "Você está fazendo um trabalho incrível, mas acho que podemos alcançar ainda mais vidas se usarmos os recursos da empresa e minha rede de contatos." Emma sentiu uma onda de emoção a invadir. Ela sempre trabalhará nas sombras, cada gesto silencioso e discreto. Ver um CEO, um homem que ela jamais imaginara que conhecesse seu mundo, oferecendo-se para ajudá-la, a encheu de uma mistura de gratidão e incredulidade. "Não quero que você mude o que está fazendo", acrescentou James rapidamente, antecipando a reação dela. "Só quero te dar as ferramentas para ir mais longe, sem que você precise se esgotar sozinha." Nos dias seguintes, James começou a estruturar um programa formal com a empresa chamado Corações Solidários. Isso envolvia a coleta de alimentos em restaurantes parceiros, a coordenação de voluntários e o fornecimento de suprimentos para famílias necessitadas. Emma estava no centro do projeto, orientando cada etapa e selecionando cuidadosamente os bairros e as crianças a serem apoiadas. No primeiro dia oficial do programa, Emma levou James para dar uma volta pelo bairro que ela conhecia tão bem. As crianças correram em sua direção assim que viram suas lancheiras com os olhos brilhando de alegria. James as observou, comovido.
Ele percebeu que aqueles sorrisos, aquela energia, não tinham preço. Era a primeira vez que ele via o mundo não através de números ou lucros, mas através de vidas transformadas. Vejam, disse Emma enquanto distribuía as refeições, não é muita coisa. Só comida, um pouco de calor, mas para eles, significa tudo. James assentiu com a cabeça com a garganta apertada. Você tem razão, mas até mesmo o pequeno pode se tornar enorme com as pessoas certas. Naquele dia, enquanto o sol se punha atrás dos arranha-céus, James e Emma caminhavam juntos para casa descontraídos, mas conscientes de que sua colaboração estava apenas começando. Sabiam que o que estavam fazendo ia muito além de um simples projeto, estavam semeando as sementes de uma mudança real, duradoura e profundamente humana. Poucas semanas após o lançamento oficial do programa, Corações de Solidariedade, James Whitman começou a perceber mudanças que jamais imaginara. Todas as noites, após a distribuição das refeições, ele voltava para casa com uma mistura de exaustão e admiração. Observar Emma em ação transformará sua visão de mundo. Nos escritórios da empresa, os funcionários também notaram a diferença. As iniciativas de caridade despertaram algo neles. A colaboração substituiu a competição e o entusiasmo genuíno passou a ter prioridade sobre os objetivos puramente financeiros. James sentiu um orgulho que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, o sucesso de uma empresa não era medido apenas por números, mas pelas vidas realmente impactadas. Certa noite, enquanto distribuíam refeições em um parque, um menino se aproximou de Emma e lhe entregou um desenho. No papel, cores vibrantes retratavam Emma rodeada de crianças felizes. Ele havia escrito de forma desajeitada: "Obrigado por ser gentil." Emma sorriu e se mexeu, enquanto James observava a cena de longe. Ele compreendeu então que a grandeza não residia no luxo ou no poder, mas na capacidade de inspirar e transformar a vida dos outros. Aquele gesto simples de Emma, humilde e despretensioso, havia desencadeado uma série de eventos que mudaram vidas a cada instante. Sabe, disse James suavemente, eu nunca entendi quanta diferença uma pessoa pode fazer. Emma olhou para ele com um leve sorriso nos lábios. Não sou eu. Somos nós e são eles. Cada sorriso, cada agradecimento, são eles que dão sentido a tudo isso. James assentiu em silêncio, consciente de que suas prioridades haviam mudado. Seu império, outrora fundado no lucro e no prestígio, agora assumia um novo significado. Ele sabia que o que estava presenciando não era temporário, era o início de uma profunda transformação, não apenas para o bairro, mas também para si mesmo. Enquanto caminhavam de volta para a noite gélida, James sentiu uma nova convicção. A verdadeira riqueza não era o que se possuía, mas o que se semeava no coração dos outros. E Emma, com sua simplicidade e generosidade, acabará de lhe ensinar essa lição para a vida toda. Poucas semanas após o início do programa, Corações de Solidariedade, as ações de Emma e James começaram a chamar a atenção. Um fotógrafo local, ao passar pelo bairro, registrou uma foto de Emma distribuindo refeições para crianças no frio do inverno. A foto foi publicada em um jornal local e rapidamente compartilhada nas redes sociais. Na manhã seguinte, Emma abriu o celular e ficou atônita. Dezenas de notificações haviam se acumulado durante a noite. Mensagens de agradecimento, incentivo e ofertas de apoio chegavam de todos os lados. Ela se virou para James, que observava a cena com uma mistura de divertimento e orgulho. Acho que estamos começando a alcançar as pessoas, disse ele suavemente. Você vê o que sua coragem inspira? Emma balançou a cabeça, com um sorriso tímido nos lábios. Eu nunca quis que fosse para aparecer. Eu só queria ajudar. E, no entanto, ser visto permite que você ajude ainda mais, respondeu James. As pessoas veem o que você está fazendo, e isso as encoraja a fazer o mesmo. O programa logo atraiu a atenção de diversos veículos de comunicação locais e nacionais. Artigos e reportagens televisivas contaram a história dessa jovem funcionária que todas as noites ajudava crianças e famílias carentes com dedicação silenciosa e admirável. Mas James teve o cuidado de manter a discrição, recusou-se a deixar que o projeto se tornasse uma ferramenta de marketing para a empresa. O foco permaneceu inteiramente em Emma e nas vidas que ela estava transformando. No bairro, o efeito foi imediato. Voluntários começaram a aparecer espontaneamente, trazendo comida, cobertores e até brinquedos para as crianças. Os moradores, inicialmente desconfiados, começaram a se abrir e a acolher essa mudança. O programa deixou de ser apenas um ato de caridade e tornou-se um símbolo de esperança e solidariedade. Certa tarde, enquanto Emma distribuía refeições no parque, o jornalista se aproximou dela. Posso lhe fazer algumas perguntas? Perguntou ele. Emma assentiu com a cabeça, um pouco nervosa.
Sim, mas quero que o foco permaneça nas crianças e nas famílias, não em mim. James, observando a cena de longe, admirava-a. Ele sabia que cada palavra dita por Emma tocava o coração das pessoas e amplificava seu impacto. Compreendia que, às vezes, a verdadeira influência não residia no poder de um cargo ou de uma corporação, mas na sinceridade de uma ação e na coragem de permanecer fiel às próprias convicções. Naquela noite, ao retornar para seu apartamento, Emma sentiu uma mistura de espanto e responsabilidade. Cada sorriso de criança, cada palavra de agradecimento, cada olhar de gratidão, agora eram amplificados pelo mundo exterior. E James, ao seu lado, compreendeu que o que estavam fazendo juntos ia muito além do que ele havia imaginado inicialmente. Poucos meses após o início do projeto Coeur Solidaires Corações Solidários, o bairro que todos consideravam esquecido começou a mudar. As fachadas dilapidadas ainda estavam lá, mas algo novo pairava no ar: esperança. As crianças, antes tímidas e cautelosas, brincavam livremente pelas ruas, e suas risadas ecoavam como uma melodia inesperada no coração da cidade. Emma e James distribuíam refeições todas as noites, mas não se limitavam mais a alimentar as crianças. Começaram a organizar oficinas educativas, sessões de leitura e até atividades artísticas. As famílias recebiam apoio com trâmites administrativos, emprego e acesso a cuidados de saúde. Cada ação, por menor que fosse, tinha um impacto visível. Certa noite, James observou Emma sentada no chão com 3 crianças que desenhavam em grandes folhas de papel branco. Seu rosto refletia uma concentração serena, uma mistura de paciência e bondade. Ele compreendeu então que a força de Emma residia não apenas em sua coragem, mas também em sua capacidade de se conectar profundamente com os outros. "Você vê aquelas crianças sorrindo assim?" murmurou James. "É graças a você, e estou começando a entender que o que você está fazendo vai muito além do que imaginávamos." Emma ergueu o olhar, um sorriso tímido brincando em seus lábios. "Não, é graças a eles. E às pequenas contribuições de cada um. Se todos fizerem um gesto, por menor que seja, imagine o impacto." Toda a vizinhança começou a sentir essa mudança. Os vizinhos se ajudavam mais, os comércios locais participavam oferecendo comida e até os adolescentes que costumavam ficar perambulando sem rumo começaram a se envolver, orgulhosos de fazer parte de algo maior do que eles mesmos. Certa noite, quando Emma e James estavam prestes a sair, uma mulher da vizinhança se aproximou, com lágrimas nos olhos. "Obrigada por tudo que vocês fazem. Vocês não imaginam o quanto isso muda nossas vidas." Emma sentiu o coração transbordar de alegria. Ela sempre trabalhará nos bastidores, e ver aquele impacto tangível, real e sincero a encheu de uma mistura de alegria e humildade. James, ao seu lado, colocou a mão em seu ombro em sinal de apoio. Ele sabia que o que haviam criado juntos era mais do que um projeto, era uma revolução silenciosa, nascida de um gesto simples: pedir sobras em um restaurante. Enquanto as luzes do bairro cintilavam na noite, Emma compreendeu que cada sorriso, cada agradecimento e cada vida tocada valiam muito mais do que ela jamais poderia ter imaginado. E James, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua vida, seu trabalho e suas escolhas finalmente tinham um significado real. O sucesso de Corações de Solidariedade não passou despercebido. As histórias de Emma e James se espalharam rapidamente, inspirando outros bairros e organizações locais. As crianças que eles ajudaram compartilharam suas experiências com os amigos, e as famílias contaram como esse pequeno programa mudou suas vidas. O que começou como um simples ato de generosidade se transformou em um movimento silencioso, porém poderoso. Certa manhã, James entrou no escritório de Emma com um sorriso que denunciava sua empolgação. "Olha só isso", disse ele, entregando-lhe uma série de cartas e e-mails. "Bairros por toda a cidade estão pedindo para replicar o que estamos fazendo aqui. Eles querem criar suas próprias iniciativas com a nossa ajuda." Emma leu as mensagens com os olhos arregalados de emoção. Cada carta contava a mesma história: crianças alimentadas, famílias ajudadas, vidas transformadas. Eu não pensei que isso fosse tomar essa proporção", murmurou ela. "E no entanto, é exatamente isso que está acontecendo", respondeu James. "Você plantou a semente. E agora veja, ela está se espalhando." Nas semanas seguintes começaram a formar equipes para apoiar outros bairros. Voluntários se mobilizaram, trazendo comida, roupas e, acima de tudo, seu tempo e sua dedicação. Jornais e veículos de comunicação locais continuaram a divulgar a história, mas James e Emma permaneceram fiéis ao seu princípio. O foco deveria estar nas crianças e suas famílias, nunca neles. Certo dia, voltando para casa depois de uma distribuição de doações,
Emma parou para observar um grupo de jovens jogando bola na rua. Eles riam alegremente e despreocupados, e ela percebeu que era o resultado de meses de trabalho e dedicação. Sabe, disse ela a James, o que estamos fazendo não afeta apenas as crianças, transforma toda a vizinhança. James olhou para ela com admiração. E isso também está me mudando. Eu achava que conhecia o mundo, mas o que você me mostrou supera tudo o que eu poderia ter imaginado. Naquela noite, enquanto caminhavam sob a luz dos postes, Emma sentiu uma imensa gratidão. O que começara como um pedido simples, algumas sobras de uma refeição, desencadearam uma série de eventos que não só mudariam vidas, como também inspirariam um movimento inteiro. E James, ao seu lado, compreendia que a colaboração deles acabará de redefinir o verdadeiro significado de causar impacto. Alguns meses depois, o bairro antes esquecido se assemelhava a um lugar vibrante, cheio de energia e esperança. As fachadas foram repintadas, os becos foram decorados com murais coloridos criados por crianças, e os moradores trabalharam juntos para manter a transformação. Cada sorriso e cada gargalhada testemunhavam o quanto Emma havia progredido desde seu primeiro ato humilde. Emma e James caminhavam pelas ruas, observando crianças brincando e famílias se ajudando. Cada olhar que cruzavam carregava um agradecimento silencioso. Emma sorriu, emocionada. Você acredita? Tudo começou com um pedido de sobras. James assentiu com a cabeça. Sim, e veja só o que isso criou. O que você faz todas as noites é inimaginável. Você mudou vidas, inspirou centenas de pessoas, e a mim, você me mudou também. Emma baixou o olhar, com um leve sorriso de modéstia nos lábios. Eu jamais teria conseguido sozinha. Você, o apoio, o programa. Tudo isso tornou possível. Juntos, eles participaram da primeira grande celebração realizada no bairro, onde todas as famílias, voluntários e crianças estavam reunidos. As crianças recitaram poemas, cantaram músicas e agradeceram a Emma e James por sua dedicação. Os pais, tomados pela emoção, choraram de alegria, gratos por essa transformação que superou seus sonhos mais ousados. James então percebeu que a verdadeira grandeza não residia em seu título de CEO, nem em seus negócios, nem em sua riqueza. Residia em criar um impacto duradouro, tocar vidas e semear esperança nos corações. Emma, com sua simplicidade, generosidade e determinação, havia mostrado o caminho. Ao cair da noite e com o céu escurecendo, Emma colocou a mão no ombro de James. Isto é apenas o começo, murmurou ela. Enquanto houver crianças para alimentar, famílias para ajudar, haverá trabalho a ser feito. James sorriu comovido. E enquanto você estiver aqui, Emma, eu estarei ao seu lado. Seus olhares se encontraram, repletos de respeito, admiração e uma profunda conexão. O que começou com um gesto simples, pedir sobras de comida, desencadeou uma série de transformações, inspirando não apenas uma vizinhança, mas vidas inteiras. Assim, Emma Carter e James Whitman deixaram um legado invisível, mas poderoso, a prova de que a verdadeira grandeza nasce da simplicidade, da compaixão e da determinação de mudar o mundo, uma ação de cada vez.